Bom dia. No vídeo de hoje eu gostaria de mostrar a atividade de implantação dos decretos antigos no NJMG. Eu vou entrar aqui na página da AGIL, né? Tem aqui gerencial e relatório gerencial. Eu vou entrar aqui e eu vou consultar esse relatório aqui, que é o primeiro, aliás, é o último, né? É o de fevereiro de 2021. Nesse relatório aqui, ó, no primeiro item, que é o número de documentos com texto implantado no NJ, vou abrir ele aqui. Esse relatório ele me mostra, gente, desculpa a bateção e serralheiro aqui, não sei se está dando para ouvir. Ele me diz o seguinte, que eu tenho hoje 113.626 documentos, né, normas jurídicas implantadas no NJMG. Isso significa 100% do banco. E trata-se de normas apenas de dados referenciais, né? Então, eu não tenho aqui, para alguns casos, o texto completo. Para o texto completo, ou seja, o texto da norma, eu tenho apenas para 78.657 documentos, né? O que representa no banco de dados 69,2%. Então, estes documentos, eu tenho o texto completo deles, né? Eu tenho o texto da norma. Para 34.970 documentos, né, registros no banco de dados, eu não tenho o texto completo. Eu tenho apenas os dados referenciais e, às vezes, os dados referenciais, como eu vou mostrar, se limitam apenas à ementa e aos dados de identificação da norma, que é o tipo, o ano e o número. E apenas isto, tá? E apenas isto. Não tem mais nenhuma outra informação adicional. Nem o campo indexação preenchido, nem o assunto geral, nem o campo fonte, por exemplo, preenchido. Vou mostrar alguns casos, tá? Então esse é o cenário. Diante desse cenário, qual que é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é zerar esse número aqui, ó, acabar com esse número de 34.970, transformar ele em zero e transformar esse número aqui, ó, documentos com o texto completo, né, em 100%. Hoje seria 113.626 documentos. Para isso eu preciso implantar o texto, né, nos bancos de dados. Como é que eu chego neste número aqui, né? Eu vou lá no site da NMG, né? Eu vou aqui em Consulte Legislação e eu vou jogar uma fórmula aqui na pesquisa avançada, que é a seguinte: quando eu jogo essa fórmula, essa expressão aqui, @docn, que está até aparecendo aqui embaixo, o que significa o @docn? Significa que eu vou recuperar todo o banco de dados, todos os documentos que estão disponíveis no banco, tá? Todos os registros, né? E eu vou colocar não e uma outra expressão que é @test, que quer dizer o seguinte: o @test ele recupera apenas os documentos que estão com o texto completo, ou seja, registros no banco de dados que possuem o texto da norma cadastrado. Logo, com essa fórmula, o que eu estou querendo recuperar? Eu quero todos os registros do banco de dados, exceto, aqui está representado pelo não, exceto os registros que possuem o texto completo da norma, né? Eu quero apenas os documentos, então, que contêm os dados referenciais.
É isso que essa fórmula vai me dar. E aqui eu já tenho o resultado, mais ou menos o que está lá, né? 34.970. Esse primeiro documento aqui que eu vou abrir, ele é de 2004, é um decreto sem números. Os decretos sem números não existem mais. Os decretos sem números foram transformados hoje em decreto com numeração especial. E, curiosamente, ele está com um texto aqui, ó, mas o texto está errado. Tá vendo? Tem umas coisas esquisitas, tá com uma ementa estranha. Depois a gente pode vir aqui e apagar essa informação. É melhor ele estar sem essa ementa estranha aqui do que, né, dar a ideia de que está com texto, tá? Vou pegar um outro, que é esse aqui de 2003, é um decreto de crédito suplementar, tá vendo? Não tem texto, mas ele está indexado e tem assunto geral, tem um campo fonte, tá? Então, uma coisa importante, né, com relação a isso daqui, pelo site do IOF, né, deixa eu entrar nele aqui, que é essa página aqui, né, que a gente entra para poder pegar o link, para poder fazer o link no campo fonte e para consultar também, né, o Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Eu tenho que a coleção na internet digital, ela se inicia em 2005, tá vendo? Por isso que, curiosamente, a partir de 2004, mais ou menos, a gente não tem o texto mais, tá vendo? Tem poucos nesse universo, né? Porque nessa época já se colocava o texto. Deve ter acontecido alguma coisa que o texto dessas normas não foi parar no banco. Então, até 2005, se, por exemplo, algum documento tivesse saído aqui, né, acima de 2005, que não foi o caso, a gente poderia consultar o documento eletrônico aqui na página do Diário Oficial de Minas Gerais. Como isso não é possível, para eu consultar os decretos antigos, né, e as normas antigas, eu tenho que ir na biblioteca digital da LMG. Como é que eu vou lá na biblioteca digital? Aqui na página da Assembleia, eu vou em Consult, Biblioteca. E aqui eu tenho, no Veja também, a Biblioteca Digital. E descendo a Biblioteca Digital da LMG, tá? Eu descendo aqui a Biblioteca Digital da LMG, eu chego numa coleção chamada Leis Mineiras, que é essa daqui, ó, Leis Mineiras. O que é essa coleção? Essa coleção é uma publicação impressa, tá? Ela está disponível na biblioteca da LMG. Ela é uma coletânea de todos os decretos e todas as leis publicadas pelo Estado de Minas Gerais desde 1835, tá? Com a criação da Assembleia Legislativa da província, né? Então, as normas anteriores a essa data, que seriam da Assembleia Provincial, aliás, essa Assembleia Provincial seria das câmaras provinciais, não estão disponíveis no DSpace, só a partir da Assembleia Provincial, que se dá depois com a proclamação da República, né? As normas que se tratam da Assembleia enquanto Império ainda, né, de Portugal, não estão disponíveis aqui. Essa documentação está só no arquivo público. Então, o que aconteceu? Foi feito um projeto na época, eu acho que, se eu não me engano, talvez em 2005, 2015 e 2016, entre a gerência de referência legislativa, não, então foi anterior, deve ter sido 2013, 2014, coisa assim, entre a gerência de referência legislativa, a gerência de atendimento e a gerência de memória institucional. E que foi o seguinte, a memória ia digitalizar a coleção das leis mineiras, essa coleção em papel,
para agilizar o trabalho de implantação dos decretos antigos, né, ou das outras normas, tem resolução também, no banco de dados NJMG. De fato, ele nos ajuda, tá? Então a gente encontra aqui todas as normas, tá vendo? Em todos os anos está feito um recorte, que eu acredito que é mais ou menos pelas constituições do Estado, tá? Mais ou menos, tá vendo? A última coleção de leis mineiras vai até 88, que tem uma Constituição de 47 e ela vigora até 88, quando há a última Constituição, a chamada Constituição Cidadã, tá? Então parece que está acompanhando aqui, né, o movimento das constituições brasileiras. Provavelmente sim, porque aqui é quando há a proclamação da República, de 81 até 30, aqui é quando ocorre a ruptura do café com leite, né, e a ascensão do Vargas. Então acredito que sim, que isso daqui está seguindo de fato as constituições que existem no Brasil. Bom, além dessa possibilidade, né, que tem um problema, as coleções das leis mineiras, muitas vezes quando os documentos eram repetitivos, por exemplo, utilidade pública, doação de imóvel, crédito, calamidade pública, a publicação não reproduzia o texto completo do decreto, apenas listava a ementa. Então, neste caso, a coleção de leis mineiras ela não serve como fonte para a gente pegar o texto, né? Já que ela não disponibiliza o texto nesses casos. Então, nós ainda precisamos consultar a publicação do Minas Gerais em papel. A Assembleia ela não tem todos os volumes do Minas Gerais em papel, ela tem todos os volumes do Diário do Legislativo, tá certo? Mas o Diário Legislativo ele não publica normas, né? Não publica leis e decretos, com exceção dos casos em que o governador não promulga, aliás, não sanciona, né? Não sanciona a norma, e aí neste caso cabe ao Poder Legislativo promulgar, e aí isso acontece no âmbito da Assembleia, publicado no Diário do Legislativo, mas fora esta exceção, em todos os outros casos, as normas são publicadas no Diário do Executivo, e nós não temos todos, né? Eu sei que hoje uma parte dos diários está na Biblioteca Pública, Luiz de Bessa, uma outra parte está no Arquivo Público Mineiro e tem uma parte conosco, tá? Que foi uma doação que a Assembleia recebeu, eu não lembro de quem, em uma determinada época, eu ainda não trabalhava na Assembleia. Então essas três instituições possuem o que a gente acredita a completude do acervo. Eu não sei com relação à imprensa oficial, que é o órgão responsável pela publicação em papel, era responsável, né, se eu não me engano, desde 2018, não é publicado em papel mais, em Minas Gerais, mas até essa época ele era publicado pela imprensa oficial, mas eu não sei dizer se a imprensa oficial mantinha um arquivo e se eles guardavam uma cópia de toda a publicação que eles publicavam, tá? Então eu não sei se eles têm isso lá. Mas com essa questão agora da pandemia, né, do Covid-19, e a impossibilidade da gente trabalhar presencialmente na Assembleia, nós não temos acesso mais à publicação impressa do Minas Gerais que está na Assembleia. Então, porque o trabalho ordinário era a gente digitalizar o material que está lá na Assembleia, e a partir da digitalização digitar e fazer as implantações nos bancos. Dada essa impossibilidade por conta da pandemia, a gente volta a nossa atenção para a biblioteca digital e ela passa a ser agora a fonte principal das normas
para garantir a continuidade desse trabalho de implantação dos decretos antigos no banco, tá certo? Então, o que eu fiz e agora como é que está disponível? Bom, vocês indo aqui no Drive, estou com ele aberto aqui, eu abri ele a partir do link, né, do relatório geral, estou aqui no Drive. Se vocês estiverem logados na conta da gerência, que é essa daqui, né, gerência de informação legislativa, vocês basta ir aqui no meu Drive, deixa eu de novo, e aqui, ó, em implantação de decretos antigos, essa pastinha. Ou vocês podem compartilhar comigo, eu compartilhei com todos vocês, tá? Então, entrando nessa pastinha aqui, ó, vocês viram que eu mostrar que eu compartilhei com vocês, tá vendo? Todos vocês têm acesso a pasta como um todo. Então vocês podem acessar tanto na conta da gerência, que vocês têm a senha do Google Drive, ou então por meio do compartilhados comigo. A pastinha vai aparecer na conta de vocês lá, tá? E aqui, ó, estão as pastinhas que organizam a forma da gente trabalhar com relação à implantação dos decretos antigos. Uma coisa que eu fiz foi o seguinte: eu limpei o disco P da gerência da Assembleia, tá? Então, todos os decretos que estavam para implantar e para conferir nas pastinhas lá na Assembleia, eu joguei para as pastinhas do Drive, eu carreguei para dentro do Drive. Então, não tem mais nenhum decreto, tá, para implantar e para conferir no P. O P está zerado, não tem mais nada lá. Depois, quando a pandemia acabar e as coisas voltarem ao normal, a gente pensa na possibilidade de reativar o disco P para este trabalho, né? Mas enquanto durar a pandemia, vamos concentrar todos os nossos esforços de implantação dos decretos antigos aqui no Google Drive. Então, a primeira pastinha aqui, só para dar um resumo geral, a etapa é mais ou menos esta. Ó. Primeiro, a gente digita. Os responsáveis pela digitação são os meninos da Asprom, o Gabriel e a Duda. Uma vez que eles terminam a digitação, eles lançam os arquivos, né? O PDF contendo a imagem da norma e o texto editável no arquivo doc para dentro da pasta 2 para implantar. Então nós entramos nesta pasta e conferimos a digitação dos meninos para ver se eles digitaram tudo certinho, não pularam uma letra, não pularam uma frase, não digitaram alguma coisa errada. Depois que a gente confere, a gente implanta, lança o PDF no NJMG, aliás, PDF não, né? Lança o texto do documento NJMG, a gente salva e depois a gente pega o PDF e o documento texto e coloca nessa pastinha aqui, ó, transfere para conferir. Uma pessoa vai vir aqui, vai pegar este PDF, esse documento texto, vai conferir mais uma vez, conferir agora se a implantação está certa, se a digitação está certa e por fim vai salvar nessa pasta conferidos. E aí é o fim do processo, tá? Eu vou reproduzir o processo aqui com vocês para não restar dúvidas, né? Claro. E até porque tem algumas particularidades que eu vou mostrar durante esse processo. Bom, eu vou começar com esse primeiro aqui, ó, que é esse decreto-lei 1612, que foi digitado pelo Gabriel. E como ele pegou o PDF lá na biblioteca digital, a biblioteca digital é um PDF por publicação, né? E cada publicação faz o recorte de um ano, né? Da publicação no período de um ano das normas. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser abaixar esse PDF aqui, ó, porque ele é muito grande, não dá conta o Chrome não dá conta de abrir, no caso eu estou usando até o Mozilla aqui, não dá conta de abrir o PDF.
Então eu vou baixá-lo aqui, eu vou baixar lá na pastinha documentos, downloads, tá? Deve estar baixando, acredito eu, né? Assim eu espero. Bom, enquanto ele está baixando, vamos ver se ele está baixando. Está baixando aqui, ó. Vai demorar um pouquinho ainda. Eu vou abrir esse documento e eu já vou fazer a implantação dele, só para mostrar como é que a gente faz, tá? Depois eu confiro já implantado. Então tá aqui, é um decreto pequeno, né? É o 1612. Eu vou entrar nele aqui para dar uma olhada nele, até para conferir se ele está sem texto mesmo. Então 1612 1946, né? Tá aqui, ó, dispõe sobre o cargo de fiscal motociclista do Serviço Estadual de Trânsito. E tá aqui, ó, tá vendo? É aquele caso que eu comentei com vocês, ó, ele tem apenas a epígrafe, né? Tem a ementa e o campo origem só, não tem nem não é o campo fonte preenchido, né? A gente não sabe nem se ele foi publicado no Diário Oficial, né? Qual Diário Oficial, qual data, a gente não sabe nada, né? Bom, então eu vou entrar nele no NJ, eu vou entrar no NJ, né? Alterar, porque ele já está cadastrado, ele é um decreto-lei, tem que escolher, 1612 de 1946, tá? Dispõe sobre o cargo de fiscal motociclista. Neste caso aqui, eu vou incluir o assunto administração pública. Eu vou incluir também o transporte e trânsito, mas é o seguinte, não precisa incluir, tá? Esse trabalho que eu não precisa incluir. Teclado deu bizil aqui. E transporte e trânsito, tá? Eu vou incluir também uma indexaçãozinha bem simples aqui, que vai ser, deixa eu só dividir aqui para eu poder enxergar. Vou colocar assim, declaração uma coisa bem simples, declaração, cargo público. Eu troquei meu teclado por esses wireless, sabe? E eu acho que não tá dando certo não. Cargo público. Dá uns bizil de vez em quando. Transporte e trânsito. Uma coisa simples só. Sem entrar. Ele é simples também, né? Campo fonte não tem como eu preencher, porque eu não sei, né? Qual que é a fonte, não tem como eu saber. Depois a gente pode pensar, se a gente não conseguir identificar a fonte, colocar a Leis Mineiras, é uma possibilidade, na impossibilidade da gente encontrar, né, a fonte oficial, tá? Mas depois a gente decide isso. Por enquanto fica sem preencher mesmo. Então eu vou aqui em texto integral, porque eu vou incluir o texto deste decreto-lei, né? Então tá vendo? Ele não tem texto, eu vou clicar em OK. Ele vai abrir aqui para mim. Antes de eu jogar aqui aquela mesma conversa de sempre, a gente precisa jogar no bloco de notas.
senão vai desconfigurado para o portal. Eu venho aqui e colo, né, sem formatação, e gera macro, e está pronto a princípio o minha implantação. Note que eu preciso dar uma conferida aí no texto, né, mas note que tem um acento aqui no sobre, tem um acento aqui em este, tá vendo? Ó? Este, tem aqui sobre. É o seguinte, a gente vai manter a grafia da época, a gente vai manter a grafia da publicação, tá? Todos os acentos, todas a grafia, os detalhes da publicação na época, eles serão mantidos. Eu acho que aqui deve ter um ponto, porque tem um 2 ali, no artigo 2º, a gente vai manter. No caso aqui eu vou conferir depois, né, claro, se realmente tá certinho o texto. Então eu vou salvar, eu vou fechar de uma vez que eu estou esperando, deixa eu ver se meu PDF já baixou. Aqui em Downloads, o PDF já baixou, eu acho que baixou. Vamos abrir ele então, que eu já aproveito e já confiro. Ele vai ter algumas páginas aqui, tá, gente? De sumário. Aliás, teve não. Já 16:11, esse daqui, ó. 16:11, 16:12, tá vendo? E aí eu dou uma olhada. Dou uma conferida. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Dispõe sobre o cargo, vou tirar isso aqui. Dispõe sobre o cargo fiscal motociclista do Estado do Serviço de Trânsito. Ok, o interventor federal no Estado, nos suas atribuições legais, decreta, tá certinho. O decreto aqui, ó, se quiser, não tem problema não, pode colocar ele embaixo, tá? Apesar de aqui não tá, é porque às vezes o Minas Gerais Leis Mineiras fazia isso para economia de espaço, tá? Mas na publicação oficial ele tá numa outra linha. Mas isso é um padrão, isso não atrapalha nas buscas, então pode ser mantido, tá? Então o artigo 1º tem um pontinho mesmo que eu incluí. Serviço fiscal, tá certinho, de trânsito, revogam-se as disposições em contrários, o este está acentuado mesmo, decreto-lei, tudo minúsculo, sua publicação, Palácio da Liberdade, Brasil, 7 de janeiro de 1946, não tem ponto, e aí vem o nome das pessoas, elas estão em negrito, em itálico aqui, mas na publicação no Minas Gerais não costuma vir em itálico, então não vou colocar em itálico também não. Então tudo ok, eu salvei, posso fechar, vou fechar o NJ também, porque eu já implantei o texto dele, né, para poder salvar lá no BRS. E aqui eu vou fazer uma coisa que eu acho legal, que vai facilitar a pessoa na hora de conferir. Eu vou separar essas duas páginas aqui, ó, tá? A página 4 e a página 5, provavelmente, do PDF, né? Deixa eu só conferir se é isso mesmo. É a página 3, 4 e a página 5. Eu vou separar a página... Deixa eu só conferir mesmo. 1, 2... Não, a 3 e a página 4. Vou separar a 3 e a 4 para ficar mais fácil da pessoa conferir. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em imprimir. Aí aqui, ó, eu coloco páginas. Eu vou colocar aqui, eu quero a página 3 e a página 4. E aqui na hora de imprimir, eu vou escolher ou PDF Creator ou PDF Fill. Vou escolher o Fill, tanto faz. E agora eu clico em imprimir. Só isso.
E aí ele vai perguntar onde que eu quero salvar. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Vai ficar mais fácil. E aí eu vou colocar aqui, ó. Decreto -lei 1612 de 7 de janeiro de 1946. E vou salvar, tá? Vou fechar aqui agora, vou esperar ele abrir. Tá vendo? Ele abriu. Tá vendo aqui, ó? Que tá o de baixo, ele tá aqui, ó, né? 12, 16. E ele termina aqui. Ele inverteu aqui, mas não tem problema não. Na hora da pessoa conferir, ela só clicar com o botão direito aqui, ó, e girar em sentido horário. Pronto, ele já tá enxergando aqui a página, tá? Depois ele gira de novo, né? Então eu vou salvar, vou fechar, né? Todas as guias. E aí eu vou voltar para meu controle aqui no disco drive. Eu vou fechar, já posso fechar, que eu já incluí o texto, não preciso fazer mais nada com ele. E aqui, ó, para poder incluir o PDF que eu acabei de criar, eu venho aqui em novo, upload de arquivo, e eu vou lá na área de trabalho, onde eu salvei, e eu pego ele, que é o decreto 1612. Ele vai fazer o upload, tá vendo? Ele tá aqui agora. Eu vou renomear os dois do mesmo jeito, que aí eles ficam juntos, tá? Pela ordem alfabética. Vou incluir o número aqui. Espera que dá uma travadinha no mouse. Uma hora vai dar. Tá bom. Agora eu venho. Nem precisava, porque ele já conseguiu, ele já organizou aqui. Mas eu venho nas 3 pontinhos, renomear de novo para mudar o nome, né? Clico aqui, ó, 46 e tá renomeado, tá certo? E aí o que eu vou fazer? Eu já implantei, né? E tá aqui para digitalizar. Eu até fiz errado, né? E agora eu vou mandar isso daqui para a pastinha lá, que é 02. Aliás, eu vou mandar direto, eu vou dar um pulo aqui, tá? Mover para. Aí eu volto aqui, ó. Eu deveria mandar para implantar, mas eu já implantei, então eu vou ter que mandar para cá, ó, para conferir. Eu vou mover ele para lá. Taranã, ele vai dar essa mensagem falando que está compartilhado, que as pessoas vão ver, mas as pessoas já estão vendo aqui, tá? Mas então eu dei uma atropelada aqui no caminho, mas é o seguinte. Quando o Gabriel terminar de digitalizar aqui, ó, ele vai salvar esses arquivos que estão aqui nessa pasta, né, para digitar, vai salvar elas aqui, ó, na pastinha para implantar, né, que é essa daqui. Aqui nessa pastinha para implantar estão todos os decretos que estavam lá no disco P, na Assembleia, nos computadores da Assembleia, o servidor da Assembleia, eu joguei aqui, tá? Então aqui vocês podem brincar, né? Qual que é a ordem, vamos assim dizer, do trabalho? A gente fez o trabalho do dia, né? E sobrou um tempo livre, a gente pode vir aqui e já pegar decretos para implantar, tá? Então, a prioridade vai ser sempre o Thesauros, quando eu terminar os vídeos de treinamento e vocês já se sentirem preparados para poder trabalhar no Thesauros, a prioridade vai ser o Thesauros nas horas livres, né? Por causa dos projetos estratégicos e de direcionamentos, né, da Assembleia que necessitam do Thesauros organizado quanto antes.
Mas depois, ou então naquele dia que eu trabalho tesauros, ele é pesado, ele é chato, né? Ele é difícil. Nos dias que vocês estiverem cansados, né? Quiserem fazer um serviço que não precisa pensar tanto, né? Como esse daqui, podem vir implantar uns decretos antigos. Então é isso, vai ser aquele trabalho quando, infelizmente, quando sobrar tempo, até que a gente haja o interesse da administração também da gente priorizar essa implantação aqui, e aí a gente vai bolar um esquema diferente para agilizar o tempo, né? Então tá, então uma vez que o certo seria eu fazer aquele procedimento com o PDF, gerar só o PDF aqui, né, para digitar, separar os dois arquivos, vir aqui e jogar na pastinha para implantar. Bom, implantei, o que eu vou fazer? Agora eu preciso informar que eu implantei numa planilha de controle que a gente tem também, para a gente saber quem fez o que, né? Porque você manipulando os dados apenas aqui, ó, nessas pastinhas, fica impossível da gente saber quem fez o que. Então a gente vai vir aqui na página da AGIL e vai vir aqui em normas jurídicas, e aqui vai estar debaixo da planilha de controle de atividades que nós usamos todos os dias, a gente vem aqui, ó, na planilha de decretos antigos, fórmulas e estatísticas. Nessa planilha nós vamos encontrar uma outra, aliás, nesse arquivo, né, nós vamos encontrar uma planilha que chama implantação, aqui embaixo, tá vendo? Basta eu clicar nela. E aqui eu tenho o controle da implantação que eu estou fazendo. Eu vou descer aqui, ó. Para a última aqui, e eu vou incluir esse que eu fiz. Infelizmente eu não sei, eu vou pegar aqui no manual do NJ qual que é a sigla para decreto-lei, que eu não tenho ideia, tá? Decreto-lei é DEL. Eu não ia saber isso. Então eu coloco aqui, ó, que o tipo, tá vendo aqui em cima? Tipo. Vou colocar aqui DEL. Eu fiz o número 1612 de 1946. Aqui na digitalização não foi o Gabriel, não, foi a memória, tá? Eu vou colocar memória, só para... Foi a gerência de memória que fez, mas a digitação foi o Gabriel. Né? Por enquanto só o Gabriel está digitando, porque ele é o único que tem computador em casa. A Duda não tem computador, então ela não está fazendo esse trabalho durante a pandemia. E a implantação eu vou colocar o meu nome, que eu implantei. E aqui, ó, vem a data da revisão e o nome da pessoa que fez a revisão, tá? Então, vou pegar um aqui em cima que já está revisado, só para vocês verem preenchidos, tá vendo? Ó? Aqui, ó, em março, a Pamela já pegou esses aqui para conferir, ó, que foram implantados pelo Felipe, em março agora de 2021, tá? Então eles estão implantando, tá vendo aqui? Ó, esses todos a Pamela implantou, aqui o Felipe implantou, eles devem estar separando lá nas pastinhas um controle deles. Então, beleza. Já implantei, né? Agora alguém precisa conferir. Voltando aqui para a pastinha no Drive, né? Aqui para conferir, aquele que eu joguei vai estar aqui agora, né? Com o texto e o PDF, tá? Provavelmente ele vai estar no final. Deve ter muita coisa. Ah, não, ele está aqui, ó. Decreto-lei, tá? Ele está aqui, ó. Então alguém vai vir aqui, vai pegar e vai fazer a conferência dele. Eu vou mudar o nome dele aqui, ó, tá vendo? Porque só para poder deixar ele mais parecido com os demais, porque eu tô vendo aqui que os outros eles estão sem. Vou só deixar decreto-lei. Eu vou tirar esse pontinho aqui porque os outros não tem. E vou deixar só o ano.
ficar mais parecido com os outros. Joia, tá? Então é isso. Então tá feito. Aqui agora alguém vai pegar para conferir, não pode ser eu, né? Mas eu posso pegar algum para conferir aqui, para mostrar para vocês como é que eu faço a conferência. Então eu vou entrar aqui, ó. Eu vou pegar... deixa eu pegar um aqui, deixa eu ver. Deixa eu pegar essa resolução aqui, ó, 4764. Vamos ver se ela é grande. Ela é grande. Deixa eu ver ela aqui. 4664. Tá aqui, ó. Foi o Felipe que implantou. Né? Eu vou pegar ela para conferir. Não vou conferir aqui agora com vocês não, porque seria um pouco maçante. Mas como é que eu faço a conferência? Eu já faço ela direto no LJ, tá? Porque aí se eu acho já alguma coisa errada, eu já corrijo no ato. Então ela é uma resolução, é a 4764 de 1989, tá? Entrei aqui, aprovo o decreto, eu venho aqui em texto completo. Vou dar uma diminuída aqui para conseguir enxergar ele todo. Aí pego aqui, ó. E aí um detalhe importante, né, desse processo de conferência. Eu nunca confiro a partir da publicação textual. Eu vou sempre conferir aqui, ó, a partir do PDF, porque é a publicação que me dá, né, a possibilidade de conferir. Deixa eu ver se tem jeito de aumentar aqui. Tem. Então aqui a prova, celebrado, entre tananã, as Neves, faço tananã, a seguinte resolução, artigo 1º, fica aprovado o decreto de 88, artigo 2º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, e embaixo vem um convênio, tá vendo? Que parece que aquele arquivo lá que o Gabriel digitou é só o convênio. E aí eu vou conferir o convênio 21.817 557/074 21.84.25.01, cláusula 2ª, cláusula 3ª, cláusula 4ª. Esse espaço aqui não precisa. Depois eu vou conferir com calma, tá? Eu vou fechar ele aqui agora e fingir que eu conferi só para mostrar o projeto inteiro. Mas é isso, tá aqui, tá, a princípio, pelo que eu olhei aqui de amostragem, tá tudo certo. Vou salvar, vou fechar. E uma coisa importante, tá? No momento da conferência, você sempre vai vir aqui no campo fonte e vai dar uma conferida se ele tem, se ele foi retificado. Muito importante na conferência olhar isso, porque se há retificação ou republicação, isso quer dizer que o texto foi alterado, tá? E a gente tem que colocar o último texto, é o texto que está valendo. Então, esse é o momento. A gente não vai conseguir as retificações, as republicações, né? As alterações erratas, né? Por meio da
do Leis Mineiras, nesse momento de pandemia. Mas a gente deve anotar, né, aqui na planilha de controle de atividades mesmo, eu acho que é aqui mesmo que ela fica, tá vendo? Aqui em pedido de cópia, tá? Eu tenho que vir aqui nessa planilha e anotar esse controle aqui, ó, para eu voltar depois, tá? Então eu venho aqui, copio, né? Eu coloco aqui quem que está solicitando, tá vendo? O Gabriel mesmo identificou. Aliás, ele está pedindo uma publicação, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, a Maria Cláudia está pedindo, tá vendo? Ó, uma retificação, né? Para terminar a conferência dela. Então a gente vai vir anotar aqui, ó, o nome de quem está pedindo, no caso seria eu, né? Não vou pedir aqui porque eu não estou pedindo. O ano, o tipo, o número dela, e aí eu só copio a informação do campo fonte e jogo aqui. Só copiar e jogar, bem tranquilo. E aí quando nós voltarmos ao trabalho presencial, a gente termina de conferir. E aqui na implantação, a gente vai colocar uma informação aqui no campo observação, tipo, aguardando o texto da retificação para terminar a conferência. Uma coisa assim. Deixa eu pegar um aqui, ó. Um exemplo, deixa eu ver. Texto incompleto, faltando partes, aguardando digitação, aguardando digitação do texto. Aqui você pode colocar umas observaçõezinhas, né? Bom, não achei nenhum caso aqui, ó. Arquivo não encontrado, faltando partes. Então sempre quando tiver uma coisa bizarra assim que a gente não consegue solucionar na hora, a gente não faz a implantação, mas a gente conta aqui na planilha que deu errado. No meu caso aqui, eu vou colocar aqui que eu conferi, mas eu vou voltar, quando terminar o vídeo eu vou voltar e vou conferir, tá? E aliás, aqui é a data, né? Eu vou colocar aqui o março 2021. E eu vou colocar aqui Paulo, tá? E tá tudo ok, não tem retificação, não preciso colocar nada no campo observação. Então tá feito, esse acabou, né? Esse tá pronto. Então eu venho aqui, salvo. E agora eu venho aqui na planilha, eu já preenchi, agora eu venho aqui no Drive. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o PDF da resolução, que é essa que eu conferi agora, né? Vou pegar o PDF e o texto, tá vendo? Ó? Deixa eu ver se eu consegui selecionar os dois. Isto. E vou, mesmo esquema, vou nessas três bolinhas aqui. Vou vir aqui em mover. Eu vou mover para a costa 4, conferidos. Ele vai falar que está compartilhado, que todo mundo vai ver, não tem problema, para todo mundo ver, e já mandei. E ele foi para lá. 2 arquivos foram movidos para a pasta, né, de pasta para conferir, para a pasta 4, que é conferidos. E é isso. Essa pasta conferidos, a gente está só aguardando o nosso trabalho. A princípio, a gente não precisaria guardar o PDF não, sabe? Só o texto, se caso acontecer uma eventualidade, sumir, alguma coisa assim, a gente não precisar digitar de novo. Mas vamos guardar um PDF também, porque até pelo menos a gente encheu o armazenamento do Google aqui. Na hora que o Google avisar que a gente encheu o armazenamento e a gente não pode armazenar mais, a gente avalia e apaga os PDFs e deixa só o texto, tá? Mas é isso, aí acabou o processo, eu já fiz tudo, né? Agora eu poderia começar o processo de novo, né? Começar a fazer a implantação de um novo decreto. Então é isso, gente. Fico aqui, me despeço. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Qualquer coisa que eu tenha esquecido de comentar nesse vídeo, por favor, comente nos comentários, né? Escreva lá nos comentários, porque até para os novos estagiários já ficar como fonte de informação para eles, no treinamento deles. Então é isso.
Me despeço e até o próximo vídeo.